A ideia nunca foi produzir uma peça chamada Chibuco. A ideia foi juntar informação sobre o Zimbábue. E o que me chamou a atenção no Zimbábue, tipo cartão postal, foram as árvores todas pregadas com uma placa a dizer Tricata ou Welding, mas não tinha coragem de ter atitude de chegar às árvores e arrancar as placas, porque também sentia-me um estrangeiro e não tinha atitude para isso. Então eu tinha um jardineiro chamado Manuel, só tem 2 nomes ele, que é Manuel, pedi ao Manuel para me trazer placas dessas e disse-lhe que pagava $1 por cada placa, mas o Manuel não percebeu, não entendeu. Fiquei um mês à espera das placas e ele nunca me trazia as placas. Eu parei e disse, Manuel, se tu me trouxeres uma placa, é $1, mas se me trouxeres 10, são 10, se me trouxeres 100, são 100. Aí começou a trazer, o fim de semana ele trouxe-me para aí umas 60, 80, e eu gostei da atitude, mas comecei a selecionar. Eu disse que não queria nada que fosse de plástico. Pedi para ele me arranjar um soldador, começamos a fazer os primeiros testes. Percebi-me que os zimbabueanos movimentam-se a partir do álcool, muitos deles. Então eu percebi que se quisesse alguém para trabalhar comigo ou para estar ao lado do meu trabalho, tinha que ter sempre álcool. Então eu percebi que tinha que fazer uma bebida que eles bebem muito, que se chama Chibuco. Foi o título que eu dei à peça. Chibuco é uma cerveja artesanal que é feita com cereais como milho e trigo e leva 7 dias de cozedura. Tens que cozer todos os dias aquilo, tipo 3 horas por dia. Então convidei uma senhora experta em Chibuco, fizemos 200 litros de Chibuco. O Chibuco trouxe um monte de amigos, são os meus amigos todos que estiveram naquele vídeo, as pessoas que eu conheci no Zimbábue. Mas passando do Chibuco para o Capela quando trabalha usa o texto, né? É um trabalho muito gráfico, com muito texto, com muita escrita. O Chibuco também puxava para esse ponto, eu sentia que o Chibuco era uma espécie de capela disperso com, em vez de ser nomes de pessoas, eram nomes de ofícios, com números de telefones. E comecei a montar e a perceber que o meu universo não pertencia ao universo contemporâneo que eu pensava que fosse, que eu não era um artista contemporâneo português, percebi que não era um artista inglês, percebi que não era americano. Apercebi-me que as coisas que eu andei a fazer durante muito tempo eram sempre confundidas com quem eu não quisesse que fosse confundido. Perguntavam se eu gostava do Basquiat, se eu gostava do Andy Warhol, e eu apercebi-me que a única coisa que nós tínhamos em comum eram as mesmas ferramentas, que eram as ferramentas das artes gráficas. E também apercebi-me que o Basquiat inspirava-se em África, em artistas africanos. Então, eu não tinha que me inspirar em alguém que se inspira em mim. Então percebi que o mais forte, as coisas que eu mais gostava, estavam bem a um palmo da minha cara, a trazer-me 30 anos a prestar atenção em artistas que nada dizem, que nada têm para me dizer, e deixei a pessoa mais importante da minha vida de lado. Eu não preciso de mostrar vários quadros do Capela para vocês conseguirem perceber o Capela dentro de mim, o quanto eu bebi do Capela. I'm standing here in this very immersive room dedicated to Paulo Capela, and this is actually the combination of 2 works that were commissioned last summer in 2 biennials that I co-curated in Lithuania and Latvia, so in ex-USSR, that was kind of touching upon the history of solidarity that existed between Africa and Eastern Europe during the communist time. These 2 bodies of works are really a tribute to the legacy of Paulo Capela, who died during the pandemic. But here what we see is a different version of it. You know, the posters have become really this kind of a huge wallpaper, and the posters themselves have changed, so there's new elements to it. And also they've expanded in those amazing panels that are also bringing together very important figures, referencing especially artists that also died recently, like Capela, like Lee Scratch Perry, which was a very important artist from the Caribbean, and also a tribute to Sindica do Colo, who was an important collector from Angola, who is turned into this Eurovision voodoo priest in Yonamin's work. So what we see is really how to expand, how to reimagine, and how to find tools to always recreate from a body of work a new body of work. Capela taught the people a way of being and imagining and
reimagining and recycling. So it's really kind of this recycling idea of collecting things and residues of society and things that are discarded, trying to find new meaning out of it and try to empower the people out of these residues. What Yonamin has been doing is creating a shrine on the one hand about Capella and creating a text that would really help us think about solidarity and how to perform it in a very specific way, which is how to create a community around you, how to create a language for that community, to communicate with that community, but also for it to find a way to be free, on a daily basis. And we're speaking about people that often have no voice, that are not represented in the news. And somehow what Yonamin does to be also very faithful of that Capella spirit is not only this performative text mixing spiritual, political references and communities around him, or different types of objects that he would always use, often playing with the dark sides of these objects, the dark energies, the positive energies, and trying to give us, some power. But he would always create a language for the street, for the people. So he would stick posters all over the cities just to trigger something in social space, in the public space. Nós todos que vivemos naquele universo que protegemos, que fomos alimentados esteticamente, espiritualmente pelo Capella e não, até fisicamente o Capella nos alimentou. Então devemos cuidar da obra dele, devemos nos proteger, devemos falar de paz e amor, devemos pedir desculpas a quem nós não queremos pedir. Temos que quebrar coisas que são muito difíceis de quebrar, o nosso orgulho, temos que pisar nele e é a única maneira de renascer, senão não podemos fazer Capella, senão não percebemos nada do que ele nos disse. Não existe nem preto nem branco, somos todos iguais. É isso.